Olá, começa agora o Clique Ligue, o programa que navega com você pelas redes sociais e mostra as novidades e tendências do mercado tecnológico. Aqui você conhece os projetos e as ferramentas que promovem a inclusão digital. Participe do nosso programa, tire dúvidas e envie sugestões pelo e-mail cliqueligue@tvt.org.br. O Clique Ligue também está no Twitter, o endereço é twitter.com/cliqueligue. No programa de hoje, você acompanha como a mobilização online pode ter um grande impacto sobre a política nacional. Você descobre também como a justiça está se adaptando à era digital. O nosso primeiro convidado de hoje é o Luciano Santos, membro do MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e um dos criadores do movimento Ficha Limpa. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Marcelo, de poder participar desse programa. Parabéns pela iniciativa, Luciano. Iniciativa nossa, da sociedade. Como foi esse movimento? Conta pra gente. Olha, nós começamos em 1996 num projeto de tentar melhorar o quadro político. E começamos a trabalhar com um projeto que foi chamado depois de Lei 9840, que é o que deu início ao movimento de combate à corrupção eleitoral. Essa lei é a lei que caça o candidato que compra voto. Nós buscamos uma questão pontual, que era o candidato que compra voto e que depois de eleito ia praticar corrupção com o cargo que estivesse ocupando. Essa lei foi aprovada em 99, aplicada primeira vez na eleição de 2000, e de lá para cá nós vínhamos acompanhando em todas as eleições a lei. Foram caçados governadores, deputados, senadores, e isso nós tivemos mais de 1000 candidatos caçados por conta da lei 9840. Aí foram criados comitês 9840 em várias cidades do país inteiro por conta dessa mobilização. E aí, passados 10 anos, começamos a discutir qual outra contribuição que nós poderíamos dar para melhorar o quadro político brasileiro. E aí foi, por unanimidade, escolhido a questão de impedir o candidato que tivesse condenação de que continuasse candidato. Porque todo mundo falava, mas fulano tem tantos processos, condenações e continua sendo candidato. E aí fizemos o projeto da Lei de Iniciativa Popular, da Lei da Ficha Limpa, só lembrando que para você fazer uma Lei de Iniciativa Popular, constitucionalmente você precisa de 1% dos eleitores. Então, em 99, nós precisamos de 1 milhão de eleitores, era 1 milhão e 30 e pouco. E aí, então, apresentamos, no ano passado, aliás, em 2009, apresentamos o projeto que foi denominado de Ficha Limpa, para impedir os candidatos que tivessem condenação. E aí precisava de 1 milhão e 300 mil votos. Aí recolhemos essas 1 milhão e 300 assinaturas, que depois continuou, chegou a 1 milhão e 700 mil assinaturas, e apresentamos o projeto no Congresso, na Câmara dos Deputados, passamos a fazer o acompanhamento, e daí que houve aquela explosão que virou o grande movimento da Ficha Limpa, como é conhecido hoje. Você imaginou que o movimento ia ter essa dimensão? Olha, pela experiência que nós tínhamos tido na lei anterior, que foi a primeira lei de iniciativa popular em 99, nós sabíamos que teria uma repercussão grande, mas não tão forte como foi a da Ficha Limpa. Realmente nos surpreendeu. E o que é interessante é que nós apresentamos em setembro de 2009, nós apresentamos ao Congresso. E eles, como sempre acontece, os projetos chegam na Casa Legislativa e vão sendo enrolados, vão demorando. Quando nós percebemos que nós seríamos cozinhados ali um pouco, nós resolvemos continuar recolhendo as assinaturas. Aí continuamos a mobilização. E aí, recolhendo mais assinaturas, isso foi ganhando uma repercussão na mídia. E aí começou a aparecer as comunidades da internet, Orkut, Facebook, Twitter, e aí realmente explodiu e virou uma loucura. E as pessoas que mais conhecem dos processos legislativos diziam o seguinte, lá na Câmara dos Deputados, com as pessoas que a gente tinha contato, eles diziam, vocês precisam encher a galeria nas horas das decisões, precisa ter um monte de gente aqui, senão vocês não conseguem. E hoje a coisa mais difícil que tem é você conseguir fazer mobilizações, botar gente na rua. É muito difícil hoje, porque está todo mundo preocupado em ganhar o salário, pagar suas contas, e as pessoas já não se mobilizam mais como faziam antigamente. E eu dizia o seguinte, nós temos no movimento, que é um movimento mesmo, um número muito grande de entidades que participam, e isso que dá credibilidade do movimento.
Você tem OAB, o Conselho Federal, CONFEA, CNBB. Aqui a gente tem vários logos aqui, então né? São diversas entidades que participam. Então esse é o nosso capital, é com isso que nós conseguimos nos... Essa é a verdadeira rede, né? Conseguir ter a credencial para poder representar a sociedade. E aí o que foi muito interessante é que, lógico que isso nos preocupava, porque os projetos que são votados na Câmara são projetos, por exemplo, que vão discutir o salário. Na época estavam discutindo sobre os cartórios, a PEC dos cartórios. Então, quem era interessado no assunto estava lá, porque é questão financeira, é quem está defendendo o seu bolso, né? Os funcionários da polícia, a polícia judiciária, e eles mobilizavam. Então, o sindicato leva a gente, leva ônibus, contrata, faz, né? As centrais sindicais fazem esses movimentos. Mas nós não tínhamos essa mobilização. E aí que nós conseguimos sentir a força que tem a internet, né? Recebendo apoio, contatos, divulgando, e era primeiro no nosso mail, onde nós começávamos a divulgar todos os eventos, e a gente recebia muito retorno. Aí criamos blogs e começamos a divulgar e difundir as notícias, e aí começou realmente a espalhar pelo Brasil inteiro. E aí depois tivemos o apoio da VAZ, e aí realmente foi uma avalanche de e-mails, que os deputados diziam que já não aguentavam mais receber e-mails. Tinha deputado que recebia 20 mil e-mails por dia, tanto que eles já tinham bloqueado, até o assunto ficha limpa era bloqueado. A gente tinha que orientar as pessoas para mandar com outra informação, né? Assunto importante, tinha que mudar porque ficha limpa já estava bloqueado, porque eles já não aguentavam mais receber tantas mensagens. E aí realmente eu acho que foi o grande sucesso, foi o trabalho desenvolvido pela internet nessas comunidades. E aí a gente vê que as pessoas têm interesse, elas querem participar, só não sabem como. Então, o projeto de lei da iniciativa popular, ele, além de ser um assunto muito importante, que era o ficha limpa e moralizar o processo eleitoral, ele tem um cunho pedagógico também, mostrar para a sociedade que, se a sociedade se mobilizar, ela muda até a lei. Ela consegue fazer transformações e muda o processo, seja ele qual for, o processo eleitoral, muda a história do país através de uma lei de iniciativa popular. Vamos falar um pouco de como as pessoas se engajaram nesse movimento, né? O senhor mencionou aqui o site, esse aqui é o site no Facebook, né? Do Ficha Limpa. Então, nós temos um site que é o site do movimento, que é o MCCE. Certo, que é esse aqui. Esse daí, então, aí ele tem todas as informações, ele tem os documentos, a pessoa pode baixar o material. Essa é a ligação que nós temos com os comitês do Brasil inteiro, que são do MCCE, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Por aí que nós fazemos a nossa relação com os membros do movimento. Depois disso, nós temos as nossas comunidades, que estão elencadas no próprio site, ali à direita você vê. Aqui, né? Nós temos o Facebook, o Twitter, o Orkut, então toda essa participação. E aí nós aprendemos que tudo isso foi feito de forma muito voluntária, não tinha nenhum profissional trabalhando nisso daí. Então eu entrava todo dia no Orkut para colocar as notícias, as mensagens. Então aí tem até o exemplo, que é uma das convidadas aí, que é a Carol, na comunidade do Orkut. Eu tinha que entrar, bom, eu sou um dos autores da lei, então era assim, é como a gente costuma dizer, que a gente tinha que apitar falta, bater o escanteio e correr para cabecear, porque nós éramos meia dúzia para fazer todo esse trabalho. Então, quando você vê um movimento desse, parece que tinha um batalhão de gente trabalhando, né? E nós éramos realmente muito poucos, que efetivamente estavam ali no dia a dia acompanhando todo o trabalho. No Orkut especificamente, aí nós precisávamos de ter moderadores, mas eram todas pessoas novas que estavam aparecendo sem a gente conhecer. E aí apareceu a Carol, que começou a ajudar bastante. Então ela postava muita notícia, e quando eu chegava de manhã no escritório para colocar as informações, eu via que ela já tinha entrado e já tinha colocado um monte de informação. Aí eu falei, bom, essa daqui é a nossa moderadora, e coloquei a Carol como moderadora. E aí um dia nós tínhamos um evento no Parque do Ibirapuera para coletar assinaturas. Aí eu até brinquei, eu falei, Carol, vou te conhecer esse fim de semana, porque lá no Orkut mostrava que ela era de São Paulo. Ela falou, vai ser impossível porque eu moro em Nova York. E aí que eu fiquei sabendo que ela fazia tudo isso de Nova York, ela não morava no Brasil. E era uma das pessoas que mais atuava ajudando e com as informações precisamente perfeitas, alimentando a comunidade. E de Nova York, quer dizer, a pessoa pode fazer e colaborar de qualquer lugar do mundo em que estiver. E ela, então, de lá de Nova York, fazia todo esse trabalho e ajudava, até pelo fuso horário, provavelmente, ela tinha
uma vantagem, né, de estar mais cedo e ter as notícias e podia fazer. Então, assim como ela, várias pessoas participaram e ajudaram a atualizar e informar, porque tinham as informações também contrárias, né? Notícias que saíam, porque a imprensa muitas vezes faz exatamente isso. Quando acontecia alguma coisa negativa, era o fator preponderante. E a gente tinha que manter todo mundo animado que as coisas estavam funcionando e que iam dar certo. Então, nós tínhamos que ser ali aqueles que transmitiam as informações corretas, manter o movimento ativo, trabalhando. Então, várias dessas pessoas apareceram e ajudaram muito nesse processo. A gente está fazendo um contato com a Carol, ela está em Nova York aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ela, para ela contar um pouco dessa experiência. E ela fez muito corpo a corpo também, né? As pessoas fizeram muito corpo a corpo, né? Ela convocava reuniões aqui no Brasil inteiro, em vários locais de Nova York. Então, no Rio de Janeiro já fazia contato com as pessoas, organizava eventos, atividades de lá de Nova York. Além das parcerias, o que você acha que foi fundamental para conseguir sucesso? Primeiro, nós buscamos um ponto que era um ponto crucial, que era a questão de moralizar o processo eleitoral numa coisa que era fácil, de fácil entendimento. Né? Quando você fala de ficha limpa, a primeira coisa que a pessoa pensa é que qualquer trabalhador, para arrumar um emprego, ele precisa ter a ficha limpa. Então, esse era um ponto que pegava e era muito simples das pessoas entenderem. Então, essa foi uma questão fundamental. Tá, e também o apoio, por exemplo, do Avas foi muito forte, né? Foi. Nós tivemos apoio, por exemplo, a CNBB é um apoio importantíssimo pela capilaridade, o Brasil inteiro, os bispos participando. Então, essas entidades que têm essa capilaridade, que têm a sua especialização, como foi a Avas, nesse caso, de poder fazer a divulgação e acelerar no momento importante, que era fazer com que as pessoas participassem, foi muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui se a Graziela está online. A gente já conversa um pouco com ela. E para esse ano, quais são as expectativas? Então, com esse trabalho que já foi a segunda lei de iniciativa popular, os movimentos sociais que também participam desse trabalho, eles sempre vinham pedindo ajuda na questão de lei de iniciativa popular, porque, embora pareça ser uma coisa simples, você recolher 1.300.000 assinaturas é um negócio trabalhoso demais. Além de recolher assinatura, você tem que ter o número do título de eleitor, que ninguém anda com título de eleitor. Então, nós tínhamos que recolher os dados, faltava o número do título, a pessoa tinha que dar a data de nascimento e o nome da mãe, para a gente entrar num site da Justiça Eleitoral e resgatar o número do título da pessoa. Então, além de conseguir esse trabalho de pegar a assinatura das pessoas, nós tínhamos que depois fazer um trabalho de apoio burocrático, né, dessa questão de buscar os dados. Então, depois de mobilizar todas essas pessoas, eles hoje estão nos cobrando qual é o próximo passo. E o próximo passo para nós, que ficou já definido, é a questão da reforma política, que é o assunto que está sendo discutido no Congresso. O vice-presidente, que era o presidente da Câmara, disse ontem que não precisa da sociedade, que pode votar do jeito que está, que não tem essa necessidade. O presidente da Câmara, Marco Maia, hoje já deu uma declaração dizendo que pretende trabalhar junto com a sociedade civil, que é o que nós esperamos. Nós estamos com outro movimento, que é a plataforma da reforma política, com os movimentos sociais, nós estamos fazendo um trabalho para apresentar propostas para a reforma política. Né? Então, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo há 10 anos e temos propostas, já fizemos algumas propostas ao Congresso e vamos trabalhar e nós vamos ter um novo projeto de lei de iniciativa popular da reforma política. Então, independente do que os deputados e senadores trabalharem com as comissões que eles estão organizando, né, já organizaram a comissão da Câmara e do Senado, nós vamos apresentar projeto de lei de iniciativa popular e vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a ficha limpa. Quem quiser participar, como faz? Então, no site do MCCE vai ter todas as informações, nós esperamos lançar isso até o final do mês. Nós temos uma reunião em Brasília no dia 29. O site do CCE é mcce.org.br, está aqui, ó. Isso. Vou mostrar aqui. mcce.org.br. E tem um outro site também, que é reformapolitica.org.br. Vamos entrar nele aqui, peraí. E aí nós avançamos não só na reforma política, porque os debates foram avançando e nós já avançamos para uma reforma do Estado, porque só a reforma política não resolve os problemas que nós temos que enfrentar. Mas vamos começar por essas questões pontuais que estão sendo discutidas
no Congresso. Está aqui, né? Olha Isso. aqui. Então, aí tem nossas atividades, tem a cartilha das nossas propostas, que pode ser baixada, pode ser trabalhada. Mas, conversa de elevador, bem rápido, qual é o principal objetivo da reforma política? A reforma política, nós temos que, essas questões que nós fizemos, por exemplo, a Lei 9840 e a Lei da Ficha Limpa, é uma reforma política, só que é muito pontual, né? É ali para a emergência, né? Para a gente botar o pé e falar, olha, tem muita coisa para fazer, mas vamos começar por aqui. Agora, para a reforma política, você precisa mudar. Porque nosso sistema é representativo, nós elegemos nossos representantes. Só que os nossos representantes não estão atendendo aquilo que nós esperamos. Então, nós temos que adequar melhor esse sistema representativo com uma maior participação da sociedade através de iniciativa popular, plebiscito, referendo, são essas questões onde a sociedade pode participar mais diretamente. Obrigado, Luciano. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. É o tempo de dar uma pequena tuitada e daqui a pouquinho a gente volta.